Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções, está chegando. A gente está aí desde 2022 esperando por esse momento, está chegando a Copa do Mundo e a gente está preparando muita coisa legal, muitas novidades, mas agora aí, faltando menos de um mês, está chegando a hora da convocação da seleção brasileira. E claro, você acompanhou tudo da seleção por aqui, né? Desde a primeira convocação do Ramon Menezes, quem acompanhou o nosso podcast discutindo aquela convocação, chegou a hora de debater quem Carlo Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo. Vamos falar sobre Neymar, vamos falar sobre tudo aqui, claro. Já peço para você se inscrever aqui no Conte Verde, aqui no YouTube, no Spotify, onde você está escutando esse podcast, para acompanhar. A gente vai ter mais materiais aí ao longo das próximas semanas sobre Copa do Mundo. Também se inscreve nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, @FonteVerde_. Sempre tem conteúdo por lá, conteúdo diário, quase diário, enfim, a gente sempre solta alguma coisa. Está meio parado agora, a gente confessa, mas com a Copa do Mundo vai energizar mais. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente, claro, compartilhe com os seus amigos para que a gente chegue cada vez mais pessoas, para o pessoal conhecer o nosso trabalho. A gente que acompanhou o ciclo, conhece as seleções que estão na Copa do Mundo, conhece os jogadores que estão no álbum da Copa, enfim, tem várias coisas para a gente comentar por aqui. Ao meu lado hoje, meu parceiro de caminhada ao longo de coberturas da seleção brasileira, Felipe Caminho, do portal Jogar a 10. Também a gente acompanhou algumas datas FIFA juntos, né, literalmente juntos. E chegou a hora, né? Chegou a hora de ver quem vai, quem são os 26, se Neymar vai, se Neymar não vai. Segunda-feira, dia 18, não passa. E aí, ansioso para essa convocação? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aí o ConteCast. Estava com saudades, confesso, faz tempo que eu não apareço por aqui. E, cara, ansiedade é uma palavra muito boa, porque eu acho que em as últimas Copas, assim, né, a gente pode falar, a gente não tinha tanta ansiedade para descobrir os convocados. Às vezes a gente tinha certeza dos nomes, até dos craques que ia para a Copa. A gente já tinha mais ou menos uma base de quem iria ser convocado, e agora a gente tem algo que tudo pode acontecer, né? São 26 nomes ali que o Ancelotti viu nesse último ano, é um treinador que está há pouco tempo e a gente não sabe exatamente cravar, não pode cravar os 26 nomes que ele vai convocar. Claro, a gente tem uma base, a gente tem uma média, a gente vê as convocações que ele teve, mas a ansiedade é uma palavra muito boa, principalmente em volta do nosso principal craque, que é o Neymar, que a gente não sabe se ele vai ou não para a Copa, ainda rola esse mistério, mas acho que nesse ciclo de Copa que nós vivemos juntos também, a gente viu tantos jogadores vestir a amarelinha, né? Alguns se deram bem, alguns se deram mal, mas ansioso, muito ansioso. A expectativa para segunda-feira é muito grande, para o dia 18 de maio, né? Para quem soube esse podcast, não importa o dia, para o dia 18 de maio, a expectativa é muito grande e eu confesso que, além da ansiedade, eu estou confiante sim para essa Copa do Mundo e com a seleção brasileira. Exato, eu também estou no aguardo dessa convocação. Como você falou, né, são várias dúvidas, várias questões que estão pairando no ar e a gente não sabe muito bem se quem vai, quem não vai. São vários nomes que estão na boca, vários nomes que ficaram de fora, né? Eu estava até me tocando aqui que alguns nomes que a gente tratou como certo durante boa parte do ciclo não estão nessa playlist, então certos não, mas que vão dar na seleção, né, por um bom tempo. Enfim, muita coisa para a gente debater. Só para o pessoal entender como vai ser a dinâmica do podcast, a gente vai trazer os nomes que estão na pré-lista, né, de acordo com o jornalista Caio Mota, que a gente pode dizer aqui que é um cara que tem as melhores fontes de seleção, e você estava falando das dúvidas. Eu lembro que a gente chegou nesse nível em 22, com poucas dúvidas também, né? Tinha aquela questão de se Everton Ribeiro, Pedro, Martinelli, o Firmino, enfim, o Coutinho. Aí o Coutinho se machuca, aí ficam 4 para 3 vagas e quem fica de fora foi o Firmino naquela ocasião, né, que podia ir para a Copa. Agora a gente tem, de acordo com o pessoal que cobra a seleção mais texto e mais fontes, a gente tem ali algumas dúvidas em relação à vaga que abriu com o Estevão, né? Se ele vai levar mais um meia, seja o Paquetá ou o André, se ele vai levar um ponta e tem um Ryan,
ou mais um centroavante, o caso é o Pedro, né? O Neymar não aparece citado, mas a gente sabe que o Neymar está no páreo, não tem como descartá-lo, é uma coisa que a gente só vai ter certeza na segunda, mas vamos ler tudo disso, né? Os 55 nomes divulgados pelo Globo Esporte, a gente vai destacar em Mota, e a gente vai trazer também os nomes que atuaram ao longo do ciclo que não estão na pré-lista, né? Essa pré-lista divulgada. Então, começando pelos goleiros, Caminho, a gente tem Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, Bento, do Al Nassr, Hugo Souza, do Corinthians, Joe, do Nottingham Forest e o Everton, do Grêmio, né? Esses são os nomes que estão na pré-lista. Todos eles chegaram a participar da seleção, né? Foram convocados ao longo do ciclo. O Everton foi o único que não foi convocado pelo Ancelotti, né? Ele foi convocado pelo Ramon Menezes e pelo Dorival. E agora, quem passou pela seleção ao longo desse ciclo não foi convocado, o Lucas Perry, aqui eu não me recordo se o Perry chegou a ser chamado pelo Ancelotti, acho que não, nesses últimos tempos, ali naqueles cortes, né? Mas foi chamado muito ali pelo Diniz e pelo Dorival. O Rafael, que foi chamado pelo Dorival. O Léo Jardim, que foi na primeira convocação do Dorival. E o Mikael, do Atlético, que foi convocado na primeira convocação do Ramon Menezes. Caminho aqui, a gente tem uma pequena brecha, que é aquela discussão do Hugo Souza ou não. A gente acompanhou nesta semana, né? A gente está gravando com você, foi dia 14, a gente viu o Bento falhando no Sauditão. Você acha que isso pode explicar numa liga? A gente sabe que quem faz a convocação dos goleiros é o Tafarel, não é o Ancelotti, né, falando, né? Enfim, você acha que isso pode implicar alguma coisa numa troca ou não? Você acha que é muito difícil que não saia de Alisson, Ederson e Bento? Eu acompanho o relator. Muito difícil sair desse top 3 aí que você acabou de citar. O próprio Ancelotti falou na última data FIFA com a seleção brasileira que os 3 goleiros seriam esses praticamente. Era 99% de certeza. Eu queria muito que levasse o Hugo pela questão dos pênaltis, porque, assim, goleiro titular, a gente tá muito bem servido. Mas tem as críticas, falam que na Copa ele não vai bem, mas não tem como não ser o Alisson. O Alisson é o melhor goleiro brasileiro em atividade e top 3, top 5 no mínimo no mundo hoje. Se o Alisson tivesse qualquer outra nacionalidade sem ser brasileiro, com certeza ninguém estaria duvidando da capacidade dele de ser titular dessa outra seleção. Claro que ele carrega ali o peso das Copas de 2018 e 2022, né, que ele acabou não precisando trabalhar tanto e não conseguiu mostrar serviço, mas o Alisson é titular indiscutível, não tem como não ser ele. O que me pega muito, Salaf, é a questão dos reservas, porque Ederson e Bento não estão trazendo aquela confiança, né? Claro que a gente sabe que numa Copa do Mundo é muito difícil um goleiro reserva entrar, né? Pode se lesionar, é claro, pode ter uma suspensão, mas é muito difícil a gente ver. Normalmente os goleiros eles entram quando o time já está classificado ou já está ganhando de 5-0. Contra a Coreia do Sul, o Everton entra em 2022, estava 4-1 já para o Brasil. O Ederson joga contra Camarões com o Brasil já classificado. Então é muito difícil assim, tirar esse posto do Alisson. O Ederson, como você disse, o Bento falhou no jogo do Al Nassr contra o Al Hilal, valendo o título saudita, e aí já começou a pegar muita gente sobre a confiança do Bento, mas quem assistiu os últimos jogos do Fenerbahçe, inclusive Galatasaray campeão turco, o Ederson falhou muitas vezes, principalmente em jogos assim no final dos tempos, os acréscimos do segundo tempo, o Ederson tem umas 2-3 falhas bizarras com a camisa do Fenerbahçe. E isso também é próximo desse fim de ciclo de Copa, né? Que vai ser a chamada final, e o Ederson também falha. Então a gente tem os 2 goleiros teoricamente reserva, substitutos do Alisson, falhando em momentos cruciais de partida. E isso tira a confiança. Eu falei do Hugo, eu gostaria muito de ver o Hugo convocado sim para a Copa, mas eu não acho que ele seria esse goleiro reserva imediato do Alisson. Ele tem que ser o goleiro para a decisão de pênaltis, algo que faltou contra a Croácia, por exemplo. Eu acho um baita no goleiro, mas não a nível de seleção brasileira. Porém, o Alisson não é um exímio catador de pênaltis. A gente pode ver isso muito bem nos últimos mata-matas do Liverpool, que o Liverpool foi para a decisão de pênaltis, o próprio Brasil contra a Croácia na última Copa. Teve Brasil e Uruguai na Copa América agora nos Estados Unidos também, que foi para a decisão dos pênaltis. O Alisson pega um pênalti, mas assim, a gente depende muito do aproveitamento de pênaltis. Então, o Hugo seria, para mim, a escolha certa para o seu terceiro goleiro. O segundo goleiro desses nomes que você falou, cara, infelizmente, assim, o Everton, para mim, não tem mais motivos para ser convocado. O Rafael também caiu muito de ritmo. O John tá voltando de lesão, se eu não me engano.
Ele se machucou, teve uma lesão muito grave, tá um pouco sem ritmo, não sei se vai conseguir voltar. Teoricamente, o nome que eu levaria, Felipe, levaria, seria o Ederson pela experiência. Assim, né, o Ederson não vive uma boa fase, não é aquele Ederson que já foi eleito o melhor goleiro do planeta Terra, mas ainda tem a experiência de, caso precise substituir o Ederson em algum momento, ele vai conseguir lidar sem aquela pressão toda. Meus 3 goleiros seriam Alisson, Ederson e Hugo Souza, dessa lista que você falou. Mas o Ancelotti vai acabar levando o Alisson, Ederson e Bento. Eu tô com você, eu acho muito difícil mudar Alisson, Ederson e Bento. Acho que tem a questão que nem você falou de estar ali. E o Taffarel, a gente já falou muito disso, né? O Taffarel é muito difícil. Olha a quantidade de goleiros que foram levados, né? Foram muito poucos e levados porque teve muitos cortes, né? Teve uma época que toda a convocação tinha corte de goleiro, né? A gente basicamente não teve acho que 1 ou 2 convocações com esses 3 goleiros que a gente cita que vai para a Copa do Mundo e que ao longo do ciclo se firmaram como goleiros que iriam para a Copa do Mundo juntos, né? Foram poucas às vezes. O Alisson tá machucado agora, inclusive, né? Ele não tá jogando essa reta final de temporada do Liverpool. Então, surgiu até um boato que o Ederson poderia ser titular do Brasil no começo da Copa, enfim, sem pé nem cabeça. Mas eu acho que não foge disso. Eu fico pensando muito porque o Hugo também, quando teve chance na seleção, falhou, né? Isso que é complicado o Hugo falhou feio naquele jogo contra o Japão. Então, eu entendo talvez essa chamada do Hugo pelos pênaltis, mas, assim, acompanhando o Bento desde o começo da carreira, a gente sabe que o Bento também tem isso. O Bento também é pegador de pênaltis. Pelo menos no Atlético, ele se destacava assim. Então, eu acho que fica essa questão meio amba. Eu acho que ele vai levar os 3 e eu, sinceramente, eu fico meio dividido, assim, entre levar o Bento e o Hugo. Acho que ele acabaria levando o Bento porque o Hugo talvez não passou tanta confiança, mas claro que o Bento... por tudo que viveu na carreira, enfim, tem melhores, mas claro, a gente sabia que a ida do Bento para o mercado saudita traria essa desconfiança. Ele mesmo sabia, né? Eu falo aqui porque eu cobri o embarque dele no dia que ele foi para o Al Nassr aqui em Curitiba e ele estava completamente tônico, né? E acho que também ele vai para a Copa muito por uma promessa que o Taffarel fez para ele na época que ele não sairia da seleção, enfim, lá. Acabou que até ao oposto das nossas expectativas, a gente achava que um goleiro ia se firmar muito bem, né? Como foi ele, né? A gente lembra, ele surge, né, consegue ali aparecer na vaga de terceiro goleiro e tudo mais. A gente achava que isso poderia acontecer. O Hugo até se tornou esse cara, mas não conseguiu talvez se consolidar na seleção. Acho que vai muito nesse ponto. Enfim, tem isso. Eu gostaria também de chamar a atenção do Perry. O Perry é um goleiro que também apareceu muito bem na época no Botafogo. Aí ele vai para o Lyon. No Lyon ele começa como reserva, vira titular, ele volta para a seleção, né, com o Dorival, mas agora no Leeds ele virou o goleiro reserva, né, ele jogou as Copas só, então também fica pouco para trás. Agora vamos para o setor que eu acho que é o mais preocupante e pode gerar mais debates, que é a lateral. Ou você quer ir para a defesa, Camilo? Você que escolhe. Vai para a lateral que a gente já se livra desse BO de uma vez só. Meu Deus do céu. Vamos para a lateral. Então, começando a pré-lista do Ancelotti aqui, a gente tem na lateral direita pré-convocado Danilo do Flamengo, quer dizer, convocado, né, de acordo com o próprio Ancelotti, Paulo Henrique do Vasco, Vitinho do Botafogo e Wesley da Roma. Entre aqueles que foram ao longo de todo o ciclo, tem o Wanderson, que está machucado. Acho que tem muita gente que está esquecendo que o Wanderson está machucado, porque acho que se o Wanderson tivesse saudável, talvez a gente não teria 1000 debates sobre isso aqui, mas tem muita gente que esquece que o Wanderson está machucado e por isso não foi nem chamado. O Ian Couto, o Emerson Royal, que é surreal, porque o Emerson Royal foi convocado 3 vezes nesse ciclo, então parabéns a quem colocou o Emerson Royal. O Arthur e o William do Cruzeiro, né? O Arthur do Bayer Leverkusen e o William do Cruzeiro, esses receberam uma convocação cada. O Arthur, na época, jogava no América Mineiro. Já na lateral esquerda, a gente tem o Alexandre do Flamengo, o Carlos Augusto, da Inter de Milão, Douglas Santos, do Zenit, o Kaique Bruno, do Cruzeiro, o Luciano Juba, do Bahia, e aí são esses só, né? Tô aqui batendo o olho, é isso. E quem foi chamado ao longo do ciclo, Guilherme Arana, hoje no Fluminense, Caio Henrique do Mônaco, Renan Lodge, Alex Telles, o Wendel, Abner, Ayrton Lucas, e faltou o Dodô na lateral direita, só o Dodô da Fiorentina. Também eu acho que aqui entra na falta de nomes, eu confesso que me pegou muito surpresa o Caio Henrique não tá na pré-lista, para mim não faz nenhum sentido. O Caio Henrique para mim era um jogador que devia estar na seleção, né, nessa Copa, e sim, claro, foi prejudicado por uma grave lesão no joelho e perdeu espaço, mas perdeu espaço também porque o Dorival ali, eu citei uns 3 nomes que o Dorival fazia festa e ninguém entendia como estavam na seleção. E claro, acho que tem toda essa questão do Danilo. Como que você vê, né? Você vê que quem que você levaria, quem que você acha que ele vai levar, e se acha que faltou nomes aqui, né? Porque tá complicado, não dá para dizer que tá fácil aqui, mas
tem questões que estão totalmente em aberto, né? Eu vi um post nas redes sociais esses dias falando que os jogadores do Mônaco não conseguem render em nenhuma outra seleção, qualquer seleção. Não importa os jogadores da nacionalidade. Eu achei muito engraçado. Tanto o Wanderson como o Caio Henrique, eles jogam muito bem no Mônaco, mas eles não conseguem render na seleção brasileira que eles rendem. Porém, eram os nomes mais confiáveis, assim, para a seleção, para esse ciclo, e acabam se confirmando. Cara, a lateral direita, você falou os nomes assim, nossa, deu até vontade de chorar, pensando, lembrando que a gente já teve tantos nomes nas laterais aí, e hoje temos isso. Mas o lateral direito do Ancelotti seria o Militão, né? Só que o Militão acabou se machucando. Eu acho que o Ancelotti ia levar o Militão para a lateral direita, tanto que a gente vai chegar na zaga ainda, mas eu acho que o Ibanez seria convocado também para jogar nessa lateral direita também, caso seja necessário. Mas os nomes que você falou, como você disse, o Danilo já está confirmado pelo próprio Ancelotti, então a gente já sabe que o Danilo vai. E pela lógica, inclusive lembrando que hoje é dia 14 de maio, dia 13 de maio, Vasco e Paysandu jogaram pela Copa do Brasil e o Paulo Henrique saiu machucado desse jogo. Então, por enquanto aqui, antes da convocação final, o Paulo Henrique preocupa para a Copa. A gente não sabe se ele vai ser chamado ou não, mas virou essa dúvida, né? Mas eu acho que o Ancelotti vai acabar levando o Wesley. Muito pelo crescimento, pelo poderio ofensivo que os laterais que estão nessa seleção aí, nessa lista, nessa pré-lista, não tem. E o Wesley, além de ele ser um lateral que está muito promissor, que cresceu muito, ele virou polivalente na Roma. Tá jogando de lateral esquerdo, tá jogando de atacante pela beirada, já jogou pelo meio de campo, o técnico da Roma já colocou ele quase, só não botou no gol ainda. Então, numa Copa do Mundo que você não pode levar tantos jogadores, você são apenas 23 jogadores de linha, a polivalência acaba valendo muito. Tanto que o Danilo, além de jogar na lateral direita, que é onde ele se formou, ele também pode jogar pela lateral esquerda e também pode jogar de zagueiro. Então, acho que é por isso. Não tá jogando em nada. Também. Aí é outro assunto que a gente pode discutir. Mas o Danilo faz essa polivalência, diferente de muitos outros jogadores que não conseguem, que tem dificuldade de jogar em outros setores. Então, aqui na lateral direita vai acabar sendo o Danilo e o Wesley. Eu acho que o Vitinho não tem chance nenhuma de ser convocado. E o Paulo Henrique também, apesar que ele estava jogando muito bem, mas ele acabou perdendo espaço para o Puma Rodrigues no Vasco. Né? O Puma Rodrigues, se não me engano, é o artilheiro do Vasco no campeonato. O Renato tá jogando com o Puma de ponta, né? Tem isso. Então. Ele chegou a jogar com os dois, mas eu acho que o Paulo Henrique teve aquele momento no final da temporada passada que tá bom, como não tinha gente, beleza, mas... No ano passado o Paulo Henrique, ele era o melhor do Brasil. Tá certo? Pra mim era evidente essa oscilação do Paulo Henrique, assim. Mas agora, quem você levaria? Você falou Danilo, Wesley, Ancelotti levaria, e você levaria quem? Essa que é a pergunta. Pode levar só o Wesley, que é o único que eu confio. Não, pode levar alguém que tá fora da lista também, cara. Cara, é muito difícil, porque a gente não tem nomes assim certeiros que falam, pô, esse é o tiramos do Brasil. O meu lateral direito era o Militão. Eu tava crente que o Militão ia ser o lateral direito do Brasil na Copa. E essa lesão acabou quebrando muito as pontas, né? Mas eu levaria o Wesley e acho que tem que ser o Danilo. Eu queria muito o Wanderson também tá machucado. Eu acho que o Wanderson, quando jogou com o camisa do Brasil, jogou muito bem. Ele estava assumindo essa responsa, fez jogos muito bons. Você estava gostando dele, só que infelizmente acabou se lesionando, né? O que a gente não pode prever. Mas eu vou ficar com o Danilo mesmo pela polivalência do cara. Porque apesar dele não estar jogando nada, ele traz um pouco de experiência e segurança para não fazer coisas erradas na partida, né? Acho que é por isso. E na lateral esquerda, indo para outra ponta, lá para outro canto, se a gente for falar de meritocracia, a gente estava falando, né, agora que o Danilo não tá jogando nada, que o Wesley estava jogando bem na Roma. Se a gente for falar de meritocracia, desculpa, a vaga lateral esquerda é do Luciano Juba. Que o Luciano Juba está jogando com a camisa do Esquadrão de Aço é sacanagem. Ainda mais fazendo gol a rodo, né? Tá fazendo tantos gols ali que daqui a pouco passa o artilheiro do Bahia na temporada. Eu acho que o Ancelotti vai levar o Douglas Santos, que se firmou nesses últimos jogos aí, né? É um nome de confiança. Eu não gosto do nome Douglas Santos para ser nosso lateral esquerdo titular de uma Copa do Mundo, mas uma coisa que você falou também, que é a escassez de nomes nessa posição, então o Douglas Santos, o Ancelotti vai convocar, e o reserva dele vai ser
o Alexandre pela experiência. Eu convocaria o Juba e... Difícil, viu, pensar aqui. O Alexandre, eu gosto do Alexandre, mas para mim o ciclo dele no Brasil já acabou. Eu gostaria muito de ver o Juba e eu gostaria muito de ver que não foi testado o Kaique Bruno. Gosto muito do Kaique Bruno, acho ele muito promissor aí. Tem muitos times da Europa, até times aqui do Brasil interessados nele. Eu acho que no próximo ciclo da Copa do Mundo o Kaique Bruno pode ser uma opção muito certeira, muito viável. Gostaria muito de ver, mas a gente tem que também pregar pela experiência, às vezes, de uma Copa do Mundo. E talvez o Kaique Bruno não conseguiria aguentar um jogo de Copa contra seleções extremamente fortes. Então levaria o Juba e o Alexandre. Mas acho que ele vai convocar o Alexandre e o Douglas Santos. Perfeito. O Douglas Santos, para mim, acho que foi uma grata surpresa, né? Mas eu brinquei ali que o Dorival ficou inventando nomes por um tempo. O Douglas Santos, quando ele foi convocado a primeira vez, eu lembro, eu falei aqui, meu Deus do céu, cara, o Ancelotti tirou isso aí, né, da cartola, e ele funcionou, né, surpreendentemente bem, ele fez bons jogos, né. O Alexandre, eu me recordo muito da partida que eu assisti com você, inclusive, lá na Neoquímica Arena contra o Paraguai. O Alexandre foi disparado o pior em campo do Brasil naquele jogo, né, inclusive ele sai machucado. O Ancelotti naquele dia, a gente até foi um mistério, não cortou o Carlos Augusto, que estava no banco, e aí teve que entrar o Beraldo na lateral esquerda, inclusive ecoou o cidadão até hoje na minha cabeça, né, que ficou berrando o nome do Heraldo a cada 5 segundos na nossa frente naquele belo dia no caminho. Lembra dessa cena? Sim, com certeza. Mas, esqueci até de falar um negócio. Pra mim, meus laterais também seriam Caio Henrique e Carlos Augusto. Mas eu tô pensando muito na pré-lista, tá? Minha cabeça... Não, isso que eu falei, pode falar fora da pré-lista. É que minha cabeça tá muito na pré-lista, assim. Então, eu penso muito na pré-lista. Mas meus laterais seriam Caio Henrique e Carlos Augusto. Acho que são os nomes mais prontos e, assim, para um ciclo novo de seleção brasileira numa Copa. Os dois nomes estão pedindo passagem. O meu também, para mim tinha que ser os dois, mas foi o que eu falei, eles foram muito pouco testados, né, tiveram oportunidades. Eu não sei como é o rendimento dele em treinamentos. Claro, o Carlos Augusto, para mim, foi evidente que ele decepcionou o Ancelotti, né, tanto por conta desse corte no jogo do Paraguai, tanto que no jogo contra o Japão, que ele tem a oportunidade, ele vai muito mal, né, joga muito mal naquela partida, então acho que ele acabou perdendo espaço por isso. O Alexandre, cara, eu acho que é a questão... Poxa, o Alexandre, metade do ciclo ele estava no banco da Juventus, ninguém tocava o nome dele. Foi pisar no Flamengo, virou... E o pior que me deixa mais irritado é que ele é incontestável, não, porque é experiente, cara. Assim, foi o que eu falei. Para mim, ele é claramente aquele jogo pior. A mesma coisa o Danilo não tá nem jogando no Flamengo, cara. Você não pode, por experiência, trazer um nome e aí a gente para pensar, né? Você falou o caso do Militão, do Ibañez, eles acabam sendo preteridos na lateral direita porque o Ancelotti está levando um lateral direito que não joga. Não é só porque não tem opções. Ele poderia... Se falar de experiência, o Alex Telles está jogando melhor que o Alexandre. Sim, e também, se você for falar de experiência, no caso do Danilo, é melhor levar o Thiago Silva, que é um jogador que joga, que é melhor que ele, que pode ajudar mais o grupo. Até para ele vai falar na zaga, o Thiago Silva está lá, não acredito que ele vai ser convocado, mas entre levar o Danilo e levar o Thiago Silva, para mim acabou. Entre os laterais ali, eu não sei se ele estava na pré-lista ou não, isso não saiu, mas eu lamento muito o fato do Arthur ter se machucado na data de março. Porque o Arthur, a gente lembra, ele é convocado pelo Ramon quando estava no América Mineiro ainda, logo depois sul-americano, quando o Ramon Menezes convoca uma galerinha lá que jogou o Sub-20 com ele. Não joga bem, mas vai bem no América naquele ano. Né? Vai para o Bayer Leverkusen. Claro, demora para ter oportunidades, mas justamente naquele ano do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, ele passa o ano todo machucado, né? Ele mal entra naquele ano pelo Leverkusen. No ano seguinte, ainda com o Xabi, ele tem poucas oportunidades. Ele estava para ser vendido, só que nessa temporada ele está muito bem, né? Tanto que o pessoal chamou ele de novo Frimpong lá, né? Então, tem essa questão, né? Então, ele está se destacando, mas infelizmente na FIFA de março ele estava lesionado e não foi testado. Mas eu até falando, trazendo nomes que estão fora da lista, os meus laterais direitos seriam Wesley e Arthur. Porque eu acho que tem que ser momento de quem está pedindo passagem. Hoje você não tem confiança nenhuma em colocar o Danilo no jogo de Copa do Mundo. É só você pensar que no último jogo, no último amistoso do Brasil contra a Croácia, que ele perdeu o Wesley por lesão, ele começou o jogo com o Ibañez, sendo que você tinha um lateral direito. O Danilo, das peças laterais direitas que o Ancelotti tem, foi o que menos jogou. O Paulo Henrique jogou mais que ele, o Vitinho jogou mais que ele. Na Copa passada, o Danilo se machuca e o Tite e o Daniel Alves lá coloca o Militão de lateral direito. Exato, e aí fica um Paranauê gigante, tem que jogar com o Alex Telles também, porque o Alexandre machuca, o Danilo faz a lateral esquerda, vira uma loucura. Eu acho que, sabe, e a gente já perdeu o Copa por isso, então eu critico muito a passividade que as pessoas estão adotando a convocação do Danilo, cara.
Não faz sentido, porque a gente teve isso com o Daniel Alves em 2022, a gente teve isso com o Fred em 2018, indo machucado, sem condição de jogo. Sabe? É confiança. Tá bom, mas o cara não joga no Flamengo. Mas joga bem a função. Tem milhões de zagueiros aqui no Brasil que a gente pode citar que jogam bem a função. Ele não joga como lateral direito na seleção, no Flamengo. Tem isso também. E aí foi aquela. Como nenhum lateral conseguiu passar confiança para tirar esse negócio do Danilo. Mas eu acho que não foi nem a confiança. Existem nomes, mas não vai. Mas eu acho que, por exemplo, o Vitinho na seleção não foi mal, até mesmo o Paulo Henrique não foi mal. E desculpa, para ter um momento melhor que o Danilo atualmente é só jogar. Né? Então eu acho que essa é a questão. Então, claro, você tem que ter jogadores de confiança, mas o problema do Danilo é que ele é um jogador de confiança claramente no vestiário. Não é confiança de campo, é confiança de liderança, confiança de conversa, confiança de estar ali com os jogadores. Aí você gasta uma convocação com isso numa posição que fica um buraco. Eu acho que tem esse ponto. E lembrando que quando o Ancelotti tem o corte do Wesley, ele não convoca ninguém na última data FIFA de março, o lugar. Então, poxa, ele não quis testar. Então, acho que isso é complicado. Acho que isso pesa. Fica a dúvida agora se o Danilo vai jogar a Copa mesmo ou se vai para ser líder do elenco, né? Para mim é evidente, acho que até pela questão que nem você trouxe, de provavelmente o Ibanez vai estar nessa lista. O Ibanez não estaria nessa lista nem aqui nem na China, mas é por conta de que você falou, ele precisa de um zagueiro que jogue de lateral direito, o Militão tá fora, então ele vai levar o Ibanez. Isso para mim perde até o sentido da noção, porque... Eu não duvido que o Ibanez seja titular da seleção brasileira na Copa. Eu acho que não vai chegar, acho que o Wesley joga como titular. Mas eu acho que é complicado, assim, o Ibanez entrou no jogo contra a França completamente perdido, cara, deu até dó de ver ele naquele jogo, sabe? Então é só para você ver. Se um cara desses tem mais chance que o Danilo na seleção, é porque ali tem alguma coisa errada. Então, só para bater o martelo, eu levaria Wesley e Arthur na lateral direita. Acredito que ele vai levar Wesley e Danilo, infelizmente. E na lateral esquerda, eu dou meu voto de confiança ao Douglas Santos, porque foi um cara que me surpreendeu bastante na seleção. Né? Fez jogos bem seguros. Talvez o último contra a França ele foi mal, mas quem não foi mal naquele jogo, né? É difícil não apontar. Então, gostei dele. Assim, foi uma surpresa grata. Acho que garrou seu espaço. Eu levaria ele e o Caio Henrique, mas eu acho que ele vai com o Douglas e o Alexandro, com um destaque que eu acho que o Alexandro vai ser titular por esse blá-blá-blá de experiência, enfim. Por mais que o Alexandro, acho que não é nem a questão do nível técnico dele, é o nível físico do Alexandro. Né? Para mim, acho que o físico dele ainda não comporta mais o nível de uma Copa do Mundo. Né? Então, não à toa que logo depois da Copa ele já perdeu espaço na Juventus. Né? Então, enfim, acho que tem esse ponto, mas tá aí esses nomes. Vamos agora, então, para a defesa, para a zaga, que, em tese, por muito tempo, a gente teve muita tranquilidade para falar dos nossos zagueiros, mas ultimamente tem sido difícil. Até por invenções, mas também por questões. A gente tem o Alexandre Ribeiro do Lille, o Bremer da Juventus, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, dá até uma alegria falar o nome dele aqui. Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, o Léo Ortiz do Flamengo, o Léo Pereira do Flamengo, o Marquinhos do PSG, o Natan do Real Betis, Natan que apareceu, né, de última hora e foi o último nome confirmado, Thiago Silva do Porto e Vitor Reis do Girona. Então, a gente tem fora, que já foi convocado aqui, o Éder Militão que está machucado, o Beraldo, né, até surpreendente, achava que o Beraldo ia estar nessa pré-lista, mas está fora, o Nino, o Robert Renan, o Murilo do Nottingham Forest, o Adrielson, jogou no Botafogo, e o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Caminho, eu falei ali que eram jogadores ali, tem alguns que estão fora, que a gente esperava que estivesse dentro, mas para mim nada explica o Murilo não estar nem na pré-lista, o Murilo do Nottingham. Eu acho que é algum complô que existe para colocar o Murilo como culpado pela derrota contra a Argentina, porque não tem como. Todo mundo foi mal naquele jogo, exceto o Matheus Cunha, tá todo mundo na pré-lista, basicamente, e aí o cara que joga bem, o Murilo joga muito bem no Nottingham Forest, não ganha mais chance. Isso, para mim, para, como diz meus amigos Café Belgrado, é para chamar o comitê do pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí desses nomes tem o destaque do Thiago Silva, mas para mim não faz nenhum sentido você levar o Thiago Silva e levar o Danilo. Eu acho que ele tentou dar uma chamada ali para dar uma metrizada, mas muito difícil o Thiago Silva ser convocado. Enfim, eu acho que a gente tem 3 vagas ali na defesa que são incontestáveis, que são Gabriel Magalhães, Marquinhos e Bremer. Qual que é o outro que você apontou um 4 que você acha? Não, né?
eu acho que são duas vagas aí que poderiam, por exemplo, para mim, poderia ser o Murilo, enfim, né? Mas aí tem a questão de Ibañez, por exemplo. Enfim, o que você vê aí desses nomes? O que você acha que ele vai fazer? O que você acha que ele vai levar? Então, começando, tem que voltar para aquele jogo da Argentina que você mencionou, porque o Murilo, junto com o Guilherme Arana e o Bento, fazem o top 3 do trio que teve a pior atuação da história do futebol. Assim, na história de tudo, desde que o Homem das Cavernas chutou o primeiro coco lá em 1200 a.C., um trio de jogadores nunca teve uma atuação tão ruim quanto o Murilo, Guilherme Arana e Bento contra a Argentina em Buenos Aires. Mas eu acho que isso também não é motivos para não convocar o Murilo ou tirar ele dessa lista. Como você disse, concorda, a dupla de zaga do Brasil vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos, não tem como ser diferente. Inclusive, os dois finalistas da UEFA Champions League, né? Então mostra o nível da zaga do Brasil. A gente, por muitos anos, foi muito Thiago Silva e Marquinhos, Thiago Silva e Marquinhos, Thiago Silva e Marquinhos. Agora o Gabriel Magalhães aparece ali como um nome ali de mais certeiro. E o Bremer vai ser esse zagueiro reserva imediato, né? Não tem como, ele fez uma grande partida também ali contra a Croácia, contra a França, se não me engano, não lembro qual foi dos dois. Me fugiu um pouco agora, na última data FIFA. Então, assim, esses três é muito certeiro. Eu juro por Deus que eu acreditava muito que o Beraldo estaria nessa lista. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente estava falando dos laterais. Polivalência. O Luiz Henrique, nas últimas coletivas, falou que o Beraldo pode jogar qualquer função ali atrás e estava jogando de volante no PSG. Exatamente, estava jogando de volante, isso que eu ia falar. A gente vai chegar também no meio de campo, onde o reserva do Casemiro, entre aspas, também é uma incógnita, porque ele está pensando no Fabinho. O Beraldo podia também ser esse nome, né? Mas ele nem na pré-lista, de acordo com o Caio Remota soltou para a gente, o Beraldo não está. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. Essa quarta vaga, esse quarto zagueiro, vai ser do Ibañez. Por quê? Por conta da polivalência da lateral direita. Era do Éder Militão. Aí ficaria mais bonita essa lista de 4 zagueiros, né? Com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Militão. Mas eu acho que vai acabar caindo pro Ibañez. O Fabrício Bruno sem condições nenhuma de disputar a Copa do Mundo. Porém, eu não fecho essa lista. Eu acho que ele pode levar até um quinto zagueiro e eu acho que algum Léo do Flamengo vai ser convocado. Não, e ele tá convocando 5, né? Então acho que com certeza. Então, ele tava ou levando 5 zagueiros ou 3 laterais. Então, provavelmente vão ser 5 zagueiros. Até porque um zagueiro vai ser basicamente um lateral, como você falou. Então, mas a gente tem o Danilo, que pode ser zagueiro e lateral. A gente pode ter o Ibañez, que vai ser zagueiro e lateral. Então fica até uma dúvida se vai ser 4 laterais, se vai ser 5. Apesar que eu acho que ele vai tirar uma vaga do meio de campo para botar mais um zagueiro. Então acredito que um dos Léos vai ser convocado. Se eu fosse falar um agora, eu acho que seria o Léo Pereira, que seria convocado pelo Ancelotti para essa Copa do Mundo. Então, pelo que eu acho que o Ancelotti vai convocar, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Ibañez. Mas eu levaria só tiraria só o Léo Pereira dessa lista aí, porque o resto não tem mais condição, não. O Danilo já vai estar de zagueiro lateral. Eu não acho que Léo Pereira e Léo Ortiz seja zagueiros de seleção brasileira. E o Thiago Silva, mesmo estando jogando bem, mesmo sendo campeão português lá no Porto, não tem mais condições de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Mas vai levar pela experiência? Pelo amor de Deus. Aí a gente larga a Copa do Mundo e vamos jogar bocha, né? Com um monte de gente velha no elenco. Assim, eu até levaria o Thiago Silva se você tirasse o Danilo na lista. Porque eu fecho esse acordo, eu digo assim disso aí, pelo amor de Deus. Eu não quero assim, aquela questão, beleza, vai levar pela experiência, mas o Thiago Silva, querendo ou não, é um cara que joga melhor que o Danilo. Isso é um fato. O Thiago Silva é melhor jogador que o Danilo. Mas então, o Thiago Silva não consegue essa polivalência que o Danilo tem, de ser ruim em 3 posições mas diferentes. Só que acontece, o Ancelotti vai usar o Danilo assim? Não vai. Não vai. Porque na última convocação ele leva 5 nomes para a defesa, certo? Ele leva basicamente os 5 que você falou. Ele leva o Marquinhos, Gabriel Magalhães, ele leva o Ibañez, leva o Léo Pereira e leva o Bremer. O Éder Militão estava fora. Aí até o Pedro... Fale. Uma coisa que eu esqueci, que me deixa muito triste, foi o Alexandre Ribeiro, né? Que apareceu muito bem ali nas convocações, no jogo contra o Paraguai aqui na Neoquímica Arena. Ele apareceu muito bem, foi titular, jogou muito bem, também foi contra o Equador lá em Guayaquil.
fez uma partida exuberante, espetacular, se lesionou e nunca mais apareceu. Eu acho e não voltou no mesmo nível. Eu acho que ele seria o quinto nome no lugar do Léo Pereira, mas infelizmente. Eu acho que o Léo Pereira também, inclusive, ele vai por ser canhoto. Também acho. Também. Mas eu só para fechar ali o que eu estava falando, ele leva 5 zagueiros, e até o Pedro Ivo Almeida na coletiva, ele fala pro Ancelotti assim, tá, e por que você está levando 6 zagueiros? E o Ancelotti fica meio bravo. Quem que era o 6º zagueiro? O Danilo. E por isso que eu falo, cara, por isso que eu falo que essa convocação do Danilo é absurda para mim, porque ele de fato vem levando 5 zagueiros, né? Então é uma tendência dele aproveitar, se são 26, não 23, levar um zagueiro. Normalmente é um zagueiro e mais 2 atacantes que ele leva, se você for olhar a convocação por proporção, né? Então, sabe, então se você quer levar o Thiago Silva, tira o Danilo, mas acho que ele não vai. Eu fecho os 3 primeiros nomes que você citou. Eu acho que vai Marquinhos, Magalhães e Bremer. Para mim, isso é indiscutível, por mais que tenha gente que vive no mundo da lua e coloque o Bremer como discutível só porque ele teve lesão, ele não conseguiu ter uma sequência nesse ciclo, mas por conta das lesões, não por conta da sua qualidade. Qualidade, ele é disparado um dos melhores zagueiros do mundo, não só do Brasil, então tem esse porém aí que eu acho que muita gente ignora. Mas, enfim, para fechar, cara, com esses nomes, eu fecharia com o Murilo. Acho que é um pecado, é bem um absurdo, cara, o Murilo não tá na pré-lista, não ser chamado, não ser lembrado, igual na última data FIFA que foi o Vitor Reis, sabe? Para mim é surreal, sabe? É surreal o Murilo não tá nessa pré-lista. Eu fecharia o 4º. O meu 5º nome, assim, por gosto do que eu vi ao longo do ciclo, seria o Alexandre, sem dúvida alguma. Mostrou responsabilidade, mostrou muita competência, mas é claro, né, aqui até dando crédito para os amigos que acompanham o Campeonato Francês com mais eficácia que eu, não conseguiu voltar bem das lesões, né, até da sua primeira grande lesão, depois volta, se machuca, não consegue se firmar, não volta bem. Cara, assim, eu vou defender o que eu falei ao longo do ciclo. Eu, como jogador de seleção, vejo mais o Léo Ortiz, então eu acho que eu fecharia com o Léo Ortiz. Eu gosto do Léo Ortiz, acho que ele é o melhor zagueiro que o Léo Pereira. O Léo Pereira, acho que viveu um momento muito bom, tanto que já está meio que decaindo, né, nos últimos jogos do Flamengo. Mas eu acho que ele vai levar Ibañez e Léo Pereira, vale para mim. Eu também acho que o Léo Ortiz é mais zagueiro que o Léo Pereira, mas até me veio na cabeça aqui, a gente falou do zagueiro canhoto, que é o Léo Pereira, leva o Beraldo. Eu acho que o Beraldo tinha mais condições. O Murilo também é canhoto, lembrando. O Murilo não tinha forte também. E o Alexandre era ambidestro. Exatamente, só que ele vai insistir em Ibañez para a lateral direita e o Léo Pereira porque é canhoto, em vez de levar os zagueiros que têm as mesmas características e que podem render mais. A gente vai com o Ibañez para a Copa do Mundo e tem gente preocupada com o Igor Thiago, cara. A gente vive num mundo surreal. Enfim, esse é o Brasil de 2026. Eu acho que o Ibañez na seleção sendo convocado deveria ser mais motivo de crise do que o Ancelotti convocar ou não o Neymar. É só um ponto que eu deixo aqui bem claro para as futuras gerações terem gravadas isso. Porque, cara, não dá, velho, não dá, pelo amor de Deus. O cara teve chances lá no começo do ciclo, né? Foi o Diniz uma vez, e aí ele volta do nada, assim, com um cavaleiro de fênix, assim, jogando no Awali, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara. E jogando mal, né, na seleção, isso que tem um detalhe. O cara foi mal nos testes que teve e ainda vai ser convocado. Parabéns. Agora vamos para os meias, né? Quem está nessa pré-lista é o Andreas Pereira, o Andrei Santos, o Chelsea, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Danilo do Botafogo, o Ederson da Atalanta, o Fabinho do Al-Ittihad, o Gabriel Sara do Galatasaray, o Gerson do Cruzeiro, o João Gomes do Wolverhampton, por enquanto do Wolverhampton, Lucas Paquetá do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. Quem passou pela seleção nesse ciclo e está fora desta lista é o André, né, do Wolverhampton também, o Rafael Veiga, o Joelinton, né, esse foi o nome que eu acho que mais pegou de surpresa, que eu achava, por mais que eu achava que não fosse convocado, o Joelinton não está aqui. O Rafael Veiga, o Douglas Luiz, o Jean Lucas, o Lucas Moura e o Pablo Maia. Eu só queria ver sua cara, lembrando que o Pablo Maia foi convocado para mim, porque é uma doideira essa seleção brasileira nas mãos do Dorival. Não. O Pablo Maia convocado foi demais, pro meu gosto. Mas tá bom, vamos lá. Aqui deve sair 5, 6 nomes, até porque o Ancelotti não é ele joga num 4-2-4, onde ele não precisa de meias. Aí muita gente fala, como que o Matheus Pereira não tá na seleção? Porque ele não joga com 10. Se você não joga com 10, não faz sentido você convocar um 10. E lamento, acho que o Matheus Pereira tinha potencial, mas eu entendo nessa convocação e não tá. Até é engraçado lembrar que quando o Matheus Pereira foi para a seleção,
o Dorival usou ele como um segundo volante, cara. Isso é muito doido de lembrar, né? Enfim, desses aqui que estão na pré-lista, todos foram chamados ao longo do ciclo, né? Enfim, queria que você desse seu parecer. A gente tem ali o Danilo, que surgiu como uma fênix, né? E a gente aqui no Ponte Verde, a gente tem que falar que a gente sempre botou fé no Danilo. Desde a época do Nottingham Forest, via potencial nele. É óbvio, ele teve uma lesão bizarra, né, no Nottingham Forest, que impediu, acho, o crescimento dele lá na Premier League, mas a gente sabia do potencial do Danilo, sempre a gente botava o Danilo na sondagem, aqui no Botafogo destacou, né, ele abriu um buraco ali. A gente tem, acho que, 3 nomes que difícil ficar fora, né, Caminha? Acho que o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Danilo, acho que entra. O Fabinho vai naquela ali que você falou, e aí a gente tem ali 1 ou 2 vagas. Enfim, como que você vê esse meio de campo? Basicamente, os volantes do Brasil, né, já que meia é difícil que a gente tenha nessa seleção. Primeiramente, venho aqui defender meu volante Pablo Maia, que na época ele merecia muito sim estar nessa lista, muito estar convocado. Hoje não. Hoje quem deveria estar nessa lista era Marcos Antônio, mas também está machucado e também não pode ser convocado, não pode ir para a seleção brasileira, mas o Marcos Antônio merecia. Dito isso, eu acho que não vai fugir muito disso. O Casemiro e Bruno Guimarães acho que vai ser a dupla titular ali do meio de campo, mas eu gostei muito de ver muita gente duvidando ou questionando a titularidade do Bruno Guimarães pelo momento do Danilo. Você vê como ele tá jogando tanta bola que o Bruno Guimarães, que era o nome certo, era o jogador que estava sendo colocado para todos os jogos, era o jogador que mais jogou nesse ciclo de Copa do Mundo, não tem mais a titularidade confirmada por conta do momento do Danilo. E sim, e quando o Danilo é chamado e joga e faz o teste lá nos amistosos, ele vai muito bem, né? Então, seria uma loucura bizarra o Danilo não estar nessa lista. Então, acho que esses 3 assim, são nomes inquestionáveis. Aí, acho que para mim sobraria a vaga do reserva do Casemiro e mais um meio de campista ali para qualquer loucura. Eu acho que o reserva do Casemiro, infelizmente, assim como o Danilo, assim como o Thiago Silva, assim como o Ibanez, que a gente não imaginava estar vendo nessa Copa do Mundo, eu acho que o Fabinho vai ser esse nome. Por quê? Por conta da maldita experiência, vamos abrir um time de bocha, a CBF lá na Granja Comari, porque é o único jeito, né? Eu acho que o Andrei Santos, eu já falo, quem acompanha o ConteCast há um tempo, já me viu falando aqui, eu não sou um grande fã do Andrei Santos. Eu não acho o Andrei Santos um jogador de seleção brasileira. Porém, eu acho que ele é um nome mais viável que o do Fabinho. Então, acho que ele seria o melhor nome para ser um reserva. Mas ele não é primeiro volante e tudo mais. Mas ele consegue fazer essa função caso seja necessário, né? E eu acho que também ele sim vai estar na Copa. Então, acho que os 5 que o slot vai levar vocês: Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e André Santos. Mas, entretanto, porém, todavia, seria uma loucura não chamar, ou, como você disse, essa 6ª vaga assim no meio de campo, tinha que ser do Gabriel Sara. Grande momento no Galatasaray, tá muito polivalente, tá jogando de segundo volante, mas pode jogar como meia aberto pela ponta, como atuou pelo São Paulo em 2020, 2021, como surgiu. Então, acho que a gente falou tanto de polivalência aqui nesse podcast, o Gabriel Sara também tem que estar nesse nome, nessa lista. E até lembrei, o Danilo, que você falou, que ele surgiu no Nottingham Forest bem, mas acabou se lesionando. Pô, desde a época do Palmeiras a gente sabia que esse moleque ia ser diferente, né? A gente sabia que ele era um pouco além dos demais. Então não seria surpresa nenhuma o Danilo estar nessa lista. O resto, eu queria muito, tipo, nesse ciclo de Copa a gente acompanhou muita gente, né? Lá em Curitiba também, muita gente aqui em São Paulo, eu fui pra Brasília. Eu sempre achei que o Casemiro nem ia estar nessa Copa, né? O Marcelo resgata, graças a Deus, porque se não fosse o Casemiro, nosso time não estava lascado. Mas eu sempre achei que ia ser o João Gomes ou o André. Eu botei muita fé nesses 2 jogadores para ser esse novo cão de guarda da seleção brasileira e acabou não se concretizando. Claro que a fase do Wolverhampton também não ajuda, mas quando eles tiveram a chance, não foram tão bem assim, né? O André teve uma boa partida ali contra o Equador, em Curitiba, mas eles não conseguiram se firmar na seleção brasileira como a gente esperava, né? Então, não levaria eles como jogadores para a Copa do Mundo. A minha lista seria Casemiro, obviamente, com Bruno Guimarães. Eu levaria o Danilo, eu levaria o Gabriel Sara
E o outro meia eu deixo pra Deus, porque eu não convocaria o Andrei Santos, não. De verdade. Eu convocaria o Marcos Antônio, mas ele não foi convocado nenhuma vez, então fica por aí. Eu fecho nesses 4. Cara, eu vou falar a real, eu até levaria o Andrei Santos, porque eu acho que ele tem uma característica importante, que ele joga tanto de primeiro como de segundo volante. E eu acho que Por ele isso, é um pra mim, jogador... ele é o reserva do Casemiro. Não, para ser reserva, então, não para ser titular. Eu acho que eu levaria Pra ele para mim, ele é o meu reserva do Casemiro, mas vai ser o Fabinho. Não, vai ser o Fabinho, com certeza, mas eu acho que tem esse ponto que talvez possa até pesar para ele ser convocado, inclusive, né? Nessa disputa dele ali com nessa quinta vaga, digamos assim, da volância ali com ele, com o Paquetá, com o Gabriel Sara, eu acho que possa pesar mais. Né? Talvez ele, até foi o que a gente falou no começo, né? Talvez surja um sexto nome no meio de campo com a ausência do Estevão, né? Que o Ancelotti, ao invés de colocar mais um atacante, joga essa vaga no meio de campo justamente para isso. E o Andrei Santos é um dos cotados, né, para justamente essa vaga aí que ele está mais na dúvida, junto com o Paquetá, enfim. Detalhe que eu esqueci de mencionar o Paquetá, porque para mim não merece ir para essa Copa do Mundo. Eu acho que o Paquetá ele chegou no Flamengo muito mal, aí ele, depois da convocação, acho que ele bate um baque nele, né, tipo, porra, nem aqui eu fui convocado, né, foi o Sara no lugar dele, aí ele joga bem, mas ele machuca. Né, tem isso. O Paquetá até depois da data FIFA começa a jogar bem, mas depois machuca. Tem esse ponto. Eu acho que talvez ele apareça, mas não seria uma surpresa para mim não aparecer. Acho que o Fabinho é muito mais essa questão do André não ter se firmado, e o André ele não se firma não exatamente por não ser um bom jogador. Para mim ele é um baita de um jogador. E os jogos que ele fez em seleção mostraram isso, exceto o jogo contra a Argentina, que aí a gente já entrou no aspecto que o comitê do pelo amor de Deus agindo. Mas o André, acho que quando ele sai do Fluminense e vai para o Wolverhampton, ele não joga exatamente como um primeiro volante lá no Wolverhampton. Isso atrapalha um pouco ele, né? O Ancelotti disse que não gosta desse posicionamento do André. E talvez ele não conseguiu manter essa característica que chamou ele para a seleção quando jogava pelo Fluminense. Né? E, né, na época da Libertadores, né? Ele era o cara que basicamente esteve em todas as convocações do Diniz e do Dorival. Ele só não foi para a Copa América porque ele estava machucado, então de fato até uma surpresa ele ficar de fora assim, de forma tão brusca. Enfim, eu tinha outros que eu acho que botava mais fé, o Ederson. Acho que o Ederson perde um pouco de espaço por ainda estar na Atalanta, talvez. A gente já falou várias vezes aqui dele poder ter ido para outros mercados. Acho que se ele tivesse numa Premier League ou numa La Liga, que a gente já ouviu, né, rumores dele ir para essas ligas, eu acho que ele teria mais peso. Fale, Camille. Uma coisa até que você poderia falar também e me ajudar, o Diniz e o Dorival, apesar de não terem feito um trabalho tão bom pela seleção brasileira, eles tentaram mudar esse elenco, né? Fazer um ciclo novo, colocar jogador diferente. E o Ancelotti vem e traz todo aquele ciclo da anterior, de 18-22, tudo de volta. Por quê? Porque ele viu que realmente não dava para começar um novo ciclo com todos os jogadores novos em tão pouco tempo. Então, é por isso que a questão dessa experiência acaba entrando em campo, porque os jogadores que era para ser essa nova seleção brasileira, esse novo ciclo de novos jogadores, não deu certo. Não deu certo. E aí o Ancelotti teve que resgatar a galera antiga. E eu acho que muitos deles ainda podem dar certo na sequência, né? O André, para mim, é um cara que pode aparecer na seleção. Ainda mais que provavelmente ele vai ser do Wolverhampton agora, ver para onde ele vai, né? Se isso vai ajudar ou não. O Ederson, para mim, é um também que tem muito potencial para aparecer na seleção brasileira. O João Gomes, mesmo, que você citou. Mas, de fato, esperava que eles fossem firmar. E é engraçado lembrar que o Casemiro é o oposto, porque o Casemiro fica na seleção para ser esse cara de experiência, na época do Diniz, do Dorival. No Diniz, principalmente, né? O Dorival acho que não chega a chamar ele. Ele até tem um relato do Dorival ligando para ele na convocação da Copa América, se eu não estou enganado, para justamente falar que ele não ia ser chamado. Mas o Casemiro estava muito mal, né? Não era nem questão que o Casemiro, tá velho, o Casemiro estava jogando realmente muito mal. E aí, depois de um tempo, ele volta a jogar bem no United, e aí o Ancelotti, principalmente depois na primeira convocação, né, que ele resgata o Casemiro, mas não resgata o Casemiro igual, sei lá, convocar o Danilo e o Alexandre, né? Convocar só pela experiência e não tem ninguém aqui, não. Resgata o Casemiro porque, de fato, ele tinha reencontrado o seu futebol. Então, acho que tem esse ponto, e Fabinho vai muito na indicação do Casemiro, né? A gente lembra aqui, eu estava até discutindo isso esses dias no grupo de WhatsApp, o pessoal estava, porque no gol contra a Croácia, quem falhou foi o Fred, não, quem falhou foi o Pedro, não, quem falhou foi o Casemiro. Eu falei, pera lá, o Casemiro, a gente tem que lembrar que ele estava pendurado naquele jogo, já tinha o trauma de 18, né? Então ele não queria correr risco. Então, acho que vai muito disso, né? Também, tá ligado? Então, viram no Fabinho essa peça de experiência para
não passar muito sufoco. Eu não tenho essa confiança toda no Fabinho, igual eu tinha naquela época. Mas, enfim, né, para mim não é o nome ideal, mas eu acho que ele vai fechar. Eu só ainda tenho muita dúvida nisso, né? Se ele vai levar 5 ou 6, mas se for levar 5, ele fecha com Casemiro, Bruno Guimarães, que eu acho que vai ser titular. Eu acho que esse papo do Danilo ser titular é muito o fanismo dele estar jogando aqui, mas para mim o Bruno Guimarães é muito acima dele. Mas, claro, é muito bom ter um reserva ali no nível do Danilo. Isso é inegável, assim, tipo, o Danilo. E aí eu acho que ele vai de Fabinho. Aí eu acho que ele vai acabar levando o Paquetá, e se ele for levar 6 meias, ele leva o Andrei. Eu acho que vai ser isso. Eu levaria Casemiro, Andrei, Bruno Guimarães, Danilo. Eu acho que eu vou fechar no Paquetá, mas esses que eu levaria, esses 5. Sem Gabriel Sara. Sem Gabriel Sara, infelizmente. Mas acho que o Gabriel Sara é igual, é um nome que com certeza no próximo ciclo vai surgir. Eu acho que ainda mais que a gente está gravando no dia 14 de maio, o Ancelotti foi confirmado na seleção, né, para até 2030, então com certeza Gabriel Sara é um dos nomes que a gente vai ver bastante na seleção ali, né, nos primeiros testes após a Copa do Mundo, com ou sem título. Eu acho que o Sara vai ser um desses nomes. Chegamos na cereja do bolo, Caminho, podemos dizer assim, que é o ataque, e aí no ataque tem todas as polêmicas. Entre os atacantes ele tem o Antony, do Betis, o Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Gabriel Jesus, do Arsenal, olha só quem tá aqui, Igor Jesus, do Nottingham Forest, Igor Thiago, do Brentford, João Pedro, do Chelsea, Caio Jorge, do Cruzeiro, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Pedro, do Flamengo, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth, Richarlison, do Tottenham, Samuel Lino, do Flamengo e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Quem apareceu ao longo do ciclo e está fora? Rodrigo e Estevão, os dois lesionados, os dois com certeza estariam na Copa do Mundo se não fossem essas lesões. PP, abraço do Dorival Júnior, Rony, Vitor Roque, David Neres, Evanilson, abraço do Dorival Júnior de novo, Galeno, Paulinho e Yuri Alberto, um abraço, Ramon Menezes. Caminho, e aí? O que dá para esperar? Neymar vai ou não vai? Você levaria o Neymar ou não levaria o Neymar? O que dá para esperar aqui? Cara, aí realmente é aonde entra a maior ponto de discussão do torcedor brasileiro nas últimas semanas, nas próximas semanas também. Assim, não tem nomes que é certo. Aliás, a gente só tá discutindo tanto esses nomes e tá tanta polêmica porque o Rodrigo e o Estevão estão machucados, porque senão seria menos vagas e a gente teria menos nome para discutir, na minha opinião. Mas, né, nomes como Vini Júnior, Rafinha, Martinelli, são certos, acho que não, o Ancelotti não vai mexer nisso. Como centroavante, eu vejo uma briga ali, acho que o João Pedro e o Matheus Cunha vão. O Matheus Cunha também muito por conta dessa polivalência de poder ter esse falso 9, eu tava como 10. O João Pedro hoje eu acho que é o 9 do Brasil, dificilmente a gente vai encontrar um outro ali mais pronto e preparado. Apesar do Ancelotti não jogar com nós. Exatamente, né? Porque mais um 9 mais móvel. E aí eu acho que entra uma briga muito grande, acho que ele vai levar só um entre Endrick e Igor Thiago, né? Eu acho que ele não leva os dois, muito difícil, apesar do Endrick também poder jogar pela ponta. O Igor Thiago, muita gente falou lá durante os treinos e também nos amistosos, o Ancelotti ficou encantado com o senhor Igor Thiago, gostou muito do que viu, e tanto que na hora do pênalti lá o Endrick pega a bola, o Ancelotti vira e fala, não, é o Igor Thiago que vai bater o pênalti, não é você não, moleque. Então o Ancelotti ficou muito encantado, eu não duvido nada. O Endrick, assim, né, parece que ele vive um roteiro de cinema que a gente só tá fazendo participação especial no filme dele, porque é incrível como tudo acontece de bom pra esse moleque. Então, entre esses dois, eu preferiria o Endrick. Ainda mais que ele reencontrou seu futebol no Lyon, vai voltar pro Real Madrid, vai fazer a preparação dele pra Copa, se ele for convocado, né, também, no CT do Real Madrid. Eu acho que também pela polivalência, por jogar aberto, por ser decisivo. O Igor Thiago tem o diferencial que os outros centroavantes da seleção brasileira não têm, que é um 9 clássico. É um 9 de referência, é um 9 trombador. É um 9 que vai ficar dentro da área, que vai bater nos zagueiros. É o 9 argentino, né? Clássico 9 argentino ali, que brinca todo mundo. Eu particularmente sou muito fã do Pedro, mas para esse ciclo da Copa não tem como o Pedro ir. Eu acho o Pedro o centroavante mais completo do Brasil hoje, disparado, só que por tudo que ele passou, por lesões, por polêmicas, eu acho que o Pedro não tem chance nenhuma de ir para a Copa.
Eu acho que fica de João Pedro, Matheus Cunha, e eu levaria o Endrick. Eu acho que ele vai levar o Igor Thiago, né? E aí nas pontas tem tantos nomes ali. Eu acho que o Ryan pode aparecer também, é um nome muito, muito positivo. Esqueci também do nome que claramente vai estar na Copa, que é de Luiz Henrique. Talvez, acho que o melhor jogador da era Carlo Ancelotti, por enquanto, que é impressionante. Toda vez que ele entrou, ele jogou 10 minutos, foi 10 minutos fantástico. Ele encantou todo mundo, então acho que o Luiz Henrique tá na Copa e até briga aí pela titularidade. E aí entra a questão do homem, né? Então, será que o nosso camisa 10 vai ou não vai para a Copa? Assim, sinceramente, a minha opinião, né? Acho que todo mundo vai ter uma opinião assim e tudo mais. Cara, o Neymar indo ou não indo, eu acho que não vai mudar muito o esquema do Brasil. Eu convocaria? Convocaria. Para ser titular? Não. Eu não vejo o Neymar como titular da seleção brasileira. Eu acho que ele tá no ritmo muito abaixo do time da seleção. Se a gente ver os últimos jogos, é um ritmo muito rápido, muita velocidade. Contra a França, o Ancelotti tenta fazer esse esquema de contra-ataque, de rapidez, muita bola lançada pro Rafinha e pro Vini Júnior correr. E eu acho que o Neymar não se encaixa nesse padrão. Porém, Brasil e Croácia, de novo, quarta de final, tá 0-0, 35 do segundo tempo, você olha pra trás, você vê o Neymar no banco podendo entrar pra te ajudar, pra decidir uma partida, é sempre muito válido, né? Dependendo do estilo de jogo. Você tá perdendo, quer botar o Neymar pra segurar um pouco o jogo? Beleza, bota ele lá de falso 9 lá na frente. Eu acho que ele não vai como ponto, ele vem como meia central, mais articulador. Então eu convocaria o Neymar sim, mas não para ser titular. Eu acho que se o Neymar for convocado e ser esse titular fixo da seleção brasileira, vai ser um erro muito grande do Ancelotti, que ele vai ter que abrir mão também do seu esquema 4-2-4, que o seu 4-2-4 é um 4-2-4 muito móvel, com o Matheus Cunha voltando para marcar, coisa que o Neymar não faz. Quem teria que voltar para marcar seria o João Pedro, né? E todo mundo marca. Acho que tem esse ponto. A pressão ofensiva é muito forte nesse esquema, e acho que é um problema que o Neymar não faz da maneira... O Neymar não vai marcar. Todas as vezes que eu vi a seleção do Ancelotti em campo, né, foi na Arena, na Neoquímica Arena com você e também depois no Maracanã contra o Chile, foi o que eu mais pensei. Eu acho que eu cheguei até a comentar isso com você, tipo, na hora do jogo contra o Paraguai. Você imagina o Neymar marcando assim? Não, foi a nossa resposta unânime ali. Não vai, o Neymar não vai voltar para marcar, gente. Tanto que no Santos, eu nunca vi o Gabigol voltando para marcar como no Flamengo ou no Cruzeiro, e o Gabigol tá voltando para marcar, porque se ele não voltar para marcar, vai ser 2 caras a menos no Santos, acima do defensivo do Santos. Então, assim, o Neymar... O Gabigol ficou no banco no jogo do Curitiba, inclusive, por conta disso. Por conta disso, exatamente. Então, assim, o Neymar é um jogador a menos para defender, só que, assim, a genialidade dele compensa? Claro que compensa. Ele tem uma visão de jogo, um pensamento de jogo muito além dos demais, né? Eu acho também que, concordo com muitos cronistas, jornalistas que falaram que é inadmissível a gente não pensar em levar o Neymar. Eu acho que o Neymar, sim, tem que levar, porque ele é muito diferente de todos que estão ali. Contudo, ele não é mais aquele cara que era antes que a gente se encantou. E outra, o psicológico, o mental dele tá totalmente destruído. Ele consegue perder a linha pro torcedor da Inter de Limeira. Então, assim, em uma Copa do Mundo onde toda a pressão vai ser para ele pode ficar com o mental ainda mais abalado. Claro, todos os jogadores adoram ele, a torcida ama ele, a comissão gosta muito dele, todo mundo da CBF adora ele, né? O Samir Chaoud chegou ontem, mas já é muito amigo do Neymar. Então, assim, cara, tá tudo convivendo para ele conseguir essa convocação e ir para a Copa. Defendo muito essa chamada do Neymar, mas eu não queria ver ele como titular, não, confesso. Titular não, mas como uma opção de segundo tempo importante para não quebrar o Ancelotti. E outra, se tem um cara que pode não convocar o Neymar ou deixar o Neymar no banco, esse cara é o Carlo Ancelotti. Coisa que Dorival e Fernando Diniz não ia conseguir fazer. Mas você não bateu o martelo, Felipe Caminha. Quais são os nomes que você levaria e quem você acha que ele vai levar? A listinha bonitinha. Então vamos lá. Eu levaria Endrick, Gabriel Martinelli, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha e Vini Júnior. Deixou o Igor Thiago fora, isso mesmo. E Igor Thiago fora. Gosto muito do Igor Thiago, acho que tem grande potencial, mas dessa vez... Hoje não, Fara. E quem você acha que ele vai levar? E aí eu acho que leva o Igor Thiago. Mais o Igor Thiago. Mas acho que ele vai levar o Neymar, então.
Eu acho que ele leva o Neymar sim, mas ele leva o Igor Thiago. Eu não acho que ele leva o Endrick. Eu acho que também o Ryan pode entrar nesse bolo. Ele queria mais um ponto. Eu acho que o Ryan pode entrar nesse bolo. A gente não fala mais do Bournemouth, né, na Inglaterra. A gente fala do Bournemouth do Ryan. Né? Parece que virou outro nome o Bournemouth na Inglaterra. Então, o Bournemouth do Ryan. Então, não seria loucura. Eu já fico mais tranquilo, leve, que o Richarlison não tá nem sendo cotado para essa lista, né? Apesar de estar lá. Samuel Lino também é um absurdo. A gente tendo que mencionar o nome do Samuel Lino para uma possível convocação de Copa do Mundo, mas acho que é isso que eu falei. Eu gostaria de ver o Antony também cresceu muito no Real Betis, infelizmente acho que não vai conseguir pela disputa ali, muitos nomes, mas fica entre esses nomes mesmo, Vini, Júnior, vai vir o Ryan, Rafinha, Neymar, Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro, Igor Thiago, Gabriel Martinelli, e acho que é isso. E o Ryan, e o Ryan, que eu falei no começo. A única mudança que eu faria é levar o Endrick. Eu acho que o Endrick merecia mais que o... Eu acho que o Endrick... A gente não pode fugir muito dessa lista. Eu acho que o Endrick vai, viu? Eu não tô pensando nem no Endrick como centroavante. Você levaria 4 centroavantes, assim? Então, mas essa é a questão. Eu não tô falando nem por mim, eu acho que o Ancelotti não vê o Endrick como centroavante. Eu acho que o Ancelotti... Ele vê o Matheus Cunha como centroavante também. Por isso mesmo, eu acho que ele vê o Endrick como o Matheus Cunha. Porque, vamos pegar essa dúvida que eu coloquei para que a imprensa trouxe aí, que seria, em tese, a última dúvida do Ancelotti, que seria ou levar o Pedro, ou levar o Ryan, ou levar o Andrei. Nessa consideração, nessa suposição aí, o Endrick já está dentro. Está dentro. O Endrick já está dentro. O Igor Thiago já está dentro. O João Pedro. Porque o Matheus Cunha ele joga como falso 10 ou um meia de criação. Exatamente. E aí o Matheus Cunha e o Neymar brigaria por essa vaga. O Endrick... Mas nessa lista aí o Neymar não tá. Como ponta ou jogar como segundo atacante, tirando o falso 10 e botar o Endrick junto com o João Pedro lá na frente. Eu acho, então, isso que eu tô falando. Eu tô pensando nessa lista aqui que o Neymar não é citado, tá? Só para deixar claro. Então, se ele já tá com o João Pedro, Igor Thiago e Endrick, e ele pensa no Pedro, ele não pensaria em levar 4 centroavantes. Não tem nem porquê. Então, ele não vê o Endrick como centroavante, isso que eu tô falando. Eu acho que ele vê o Endrick muito mais como, igual você falou do Matheus Cunha, ali jogando nessa função do Matheus Cunha. O Matheus Cunha seria para revezar com o Neymar, técnica, ou não sem o Neymar, mas seria esse meio. Sem o Neymar, né, no caso. O Matheus Cunha teria que entrar na lista de meio campistas, não de atacante. Sim. E até em alguns momentos ele aparece, né? Eu acho que teve uma convocação, inclusive, que no anúncio o Ancelotti fala Matheus Cunha no meio de campo. Né? Mas, enfim, é só isso que eu queria pontuar. Então, eu acho que o Endrick vai, porque o Ancelotti não vê ele como um 9, exatamente. Não vai chamar ele como um centroavante, exatamente. Então, eu acho que o Endrick vai. Até estava falando com um amigo meu esses dias que você casa os parzinhos. Né? Você casa lá na esquerda, por mais que não fique fixo na esquerda, Vini Júnior e Martinelli. Você casa ali na área, aí você pode colocar o Matheus Cunha como um cara que não é centroavante, mas você coloca ali. Então, é um parzinho que eu tô casando aqui. Matheus Cunha, Igor Thiago e João Pedro. Aí você casa Rafinha. Pode botar o Matheus Cunha e Endrick, talvez. Então, sim, daí, mas bota lá Rafinha e Endrick, por exemplo. Não necessariamente o Endrick vai jogar ali, mas eu tô casando os parzinhos só. E aí, o problema é que o parzinho do Luiz Henrique, que era o Estevão, e aí que abre a dúvida. Que aí você pode botar o Endrick por ali, você pode... Que aí o Rafinha vai cair para a direita com o Luiz Henrique, para formar esse par, e o meio vai ficar aberto para o Matheus Cunha. Exatamente. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que é aí que entra a questão. Aí tem a questão. Se ele vai levar mais um atacante, se ele vai levar o Neymar, se ele vai levar o Ryan, ou vai levar um meia, um volante ali que seja o Andrei Santos ou o Paquetá. Então, acho que é isso. Eu acho que é muito difícil esses 8 nomes não estarem. Muito difícil. Então vamos lá, assim, tecnicamente tem uma vaga aberta para ataque? Que pode ser o Neymar, eu acho que, na minha visão, assim, analisando, não minha opinião, tá? Mas analisando o cenário do Ancelotti, a cabeça do Ancelotti, as opções que ele tem, eu acho que vai muito de encontro com o que, acho que foi o Estadão que publicou, se eu não estou enganado, o que eu estou falando. Que é ou levar o Ryan, ou levar o Neymar, ou levar o Andrei Paquetá no meio. É tirar essa vaga do ataque e jogar no meio. Mas leva Igor Thiago e Endrick também, ao mesmo tempo. Leva o Igor Thiago e Endrick já também. Eu acho que tira essa vaga do meio de campo e ele vai levar mais um atacante.
Não, em tese ele não tira, né? Porque ele vem levando 9 atacantes, né? Nas últimas convocações. Nossa, que acho que em vez de levar os 6 meio, ele leva 5, né? Não, mas ele já estava levando, já estava levando 5. Então eu acho que essa questão porque ali ficou como o Danilo surge igual uma fênix, né, nessa última convocação e rouba espaço com muito mérito, não dá para dizer que não é com mérito. Botafogo está fazendo uma campanha ridícula no Brasileirão, então não dá nem para falar que é porque tá jogando, não, tá jogando muito num time ruim, enfim. E aí você tem essa questão, e aí até porque ele contava muito com o Andrei teve acho que em todas as convocações dele, se não estou enganado. E, então é um nome que vem sendo frequente na seleção, e o Paquetá ele volta com o Ancelotti, né, depois de todo aquele escândalo das apostas, enfim. E o Paquetá ele joga, convocado nas 3 convocações do ano passado, né, ele faz gol no Maracanã, inclusive, contra o Chile, enfim. É complicado, viu? E teve um nome aqui que a lista que eu peguei aqui acabou pulando, que está fora, que chegou a ser convocado e não está na pré-lista, ou está na pré-lista e eu passei reto, não está na pré-lista, que é o Savinho. Isso que eu estava pensando nisso hoje. Como é louco, porque há 2 anos atrás a gente nem cogitaria que o Savinho não seria cogitado para a Copa do Mundo, né? Ainda mais com o prêmio no City. E não é que ele não joga no City, ele sempre entra no City, tá? Não entra naquele nível que a gente esperava dele. Mas é muito louco isso, ver como que a concorrência é desleal no ataque. Eu acho que esse é o ponto. E aí entra o que eu quero falar do Pedro. Porque muita gente fala, como não vai levar o Pedro, melhor centroavante? E, pô, é a concorrência, meu amigo. Você vai deixar o João Pedro, igual você falou, que é um 9 móvel, muito bom, tá jogando muito bem no Chelsea. Ah, mas não fez gol na seleção. Infelizmente. E eu falo, tomara que ele marque um gol ou contra o Panamá ou contra o Egito para tirar essa urubucaca para a Copa e confiante para a Copa. A gente tem o Haiti para todo mundo desencantar, até o Alisson. Exato, que ele desencante nesses jogos, mas o João Pedro, não tem como você olhar o João Pedro e ficar fora da seleção. Aí você pega, o vice-artilheiro da Premier League, você vai falar que ele não merece para a seleção porque o cara que foi artilheiro do Campeonato Carioca merece ir? Calma lá. Sabe? E não estou querendo menosprezar o Pedro, para mim é um baita do atacante. A lesão que ele teve aqui em Curitiba prejudicou muito ele, né? Porque ali ele ia ser o 9 do Dorival e aí ele acaba se machucando. E naquele momento ele merecia ser o 9 do Dorival, sem dúvida alguma, foi uma loucura. Era a chance dele fixar ele como centroavante do Brasil. Exatamente. Trocando de treinador. Virar basicamente que foi o Fred em 2014, né, no time 2014. O Fred não era, talvez, se você olhasse para o cenário internacional, um grande 9 brasileiro, mas no Brasil jogava muito e se fixou na seleção. Então tem esse ponto e eu acho que o Pedro passa por isso, é a concorrência. E aí, meu amigo, não tem como você analisar o vice-artilheiro da Premier League e o Pedro e não, para mim não teria nem debate. É debate só porque o Pedro joga no Flamengo e muita gente gosta dele. Essa é a minha visão. Seria, por exemplo, igual, o Caio Jorge é um baita no centroavante, mas não entra no debate com o Igor Thiago por agora. Porque o Caio Jorge também tem a mesma característica do João Pedro. Exatamente. E o Caio Jorge, assim, se cotar para a seleção, 100%. Mas no debate com o Igor Thiago, com o João Pedro, não entra, pelo momento. O Pedro acho que está nesse patamar, mas é como mídia, Flamengo, enfim, joga um pouco mais para cima. Aquilo que meu Deus do céu, esqueci o nome do cara da TNT Sports, falou que se o Caio Jorge jogasse no Flamengo ia ser uma loucura. Maior que o Pedro. Para mim, o Pedro é o melhor nome do Brasil hoje, disparado. Jogando no Brasil. Não, brasileiro mesmo, só que assim, acho que ele não consegue ir pra Copa. Eu acho que ele fica atrás de João Pedro e do Igor Thiago aí. Acho que ele não passa os dois. No momento. Ele é muito completo, o Pedro. Ele é muito completo, mas eu acho que, por exemplo, muita gente fala o Igor Thiago é um cara que é grande, não sei o quê, e tá passando só por uma fase boa. Pode até ser. Mas a convocação de seleção é fase. Mas a Copa agora. Eu tava lembrando aqui, há 3 anos atrás, na primeira convocação do Diniz, quem que estava todo mundo pedindo na seleção brasileira pelo momento que vi, só não foi nas palavras do próprio Diniz porque estava machucado. O Tiquinho Soares. Alguém imagina o Tiquinho Soares hoje na seleção? Não. Mas há 3 anos atrás era muito factível porque ele estava jogando muito bem. Se a Copa fosse há 3 anos atrás, o Tiquinho ia para a Copa. Exatamente. Então, é essa a questão. Igor Thiago é um momento. Talvez daqui 5 anos ele não esteja na Premier League, esteja aqui jogando no time médio do Campeonato Brasileiro. Talvez, mas o momento é agora. O momento agora do Igor Thiago é muito bom e é superior do Pedro. Então, acho que tem essa questão. Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar isso. Então, para arrematar, eu acho que ele vai convocar... mas só lembrando que o Savinho vai para a Copa por minha causa, é isso. Exatamente, é você que
tirou ele do cavalo, mostrando que ele não acompanha a seleção brasileira quando tá fora da seleção. Daí o craque Neto ficou putaço com ele e ele perdeu o espaço. Lembrando, então, quem vai, eu acho, na cabeça do Ancelotti? Vini Júnior, acho que vai o Gabriel Martinelli. Eu vou casar os parzinhos aqui que eu falei. Matheus Cunha, Endrick, Igor Thiago, João Pedro, Rafinha, Luiz Henrique, e aí vem a dúvida, né? Eu quase não falei do Neymar, né? Eu queria falar isso, porque eu concordo com você, o Neymar como banco é muito bom. Se você olha para o banco entre ter o Neymar ou o Ryan, faz sentido você querer ter o Neymar. O problema do Neymar, para mim, é extremamente psicológico, como você falou, estressa muito fácil, fica na pilha muito fácil, e tem um outro ponto, para mim, que é complicado, é essa questão de se aceitar de boa ser reserva. Não parece uma coisa que o Neymar ia aceitar com tanta facilidade, ser reserva numa Copa do Mundo. Por mais que eu prefiro ter a explosão dele no final do jogo que ele possa entregar do que ficar jogando 10 minutos bem e depois se arrastando em campo. Eu estava ontem no Couto Pereira, vi o Neymar em campo. O Neymar foi um jogador ok. Não jogou mal, mas não foi, meu Deus do céu, o craque do mundo. Na verdade, Salaf, a gente vive 4 cenários nessa Copa do Mundo. O cenário de convocar o Neymar e ganhar a Copa, onde o senhor vai falar, viu que a gente tinha razão, tinha que convocar ele, mesmo ele não fazendo nada. Convocar o Neymar e não ganhar a Copa, e o Ancelotti falar que ele estava certo, que não precisava convocar, que o elenco já era bom sem ele. Não convocar o Neymar e não ganhar a Copa, e aí todo mundo vai cair em cima do Ancelotti. Ou não convocar o Neymar e ganhar a Copa, e aí o Ancelotti fica grandão, porque ele conseguiu ganhar uma Copa ser o maior craque da geração brasileira. E Rica Perrone fica triste, né? Enfim, mesmo sendo campeão do mundo, porque não tem o Neymar na foto do posto. Mas um abraço aí que tá aqui. E o Douglas Santos, sim. O Douglas Santos, mas aí, enfim, mais um abraço para quem fala esse tipo de bobeira. Mas aí eu fico muito travado o que ele vai fazer, cara. Eu vou colocar aqui que ele vai levar o Paquetá só para fugir da bronca, tá? Mas eu não duvido que isso aconteça. E eu honestamente, eu acho que eu colocaria o Neymar. Mas eu tenho muito receio do Neymar psicológico, o Neymar cabeça, o Neymar aceitando ser reserva. Vamos supor, no cenário ideal, o Neymar aceitando ser reserva, sem cair na pilha de qualquer um, né? Focado, entrando bem, Neymar convocado. Mas se não fosse por isso, eu levaria o menino Ryan, eu acho. Então, eu ficaria nessa. Esse seria meu único eu acho, Neymar ou Ryan. Mas, de resto, eu acho que o ataque vai ser esse, acho difícil de mudar. Então é isso, pessoal. 1h12, o Caminho tinha passado o horário dele, já até estourou, atrasei o menino Caminho aqui, mas foi bom demais esse debate, foi bom demais. Escutem, compartilhem com seus amigos, deixem claro os comentários de vocês, as convocações de vocês, quem que você acha que ele vai levar, quem você acha que não vai levar, quem que faltou na pré-lista, quem que você sentiu falta, quem que você acha que merecia ser citado aqui, que a gente não citou. Enfim, a gente passou basicamente por todos os jogadores que foram convocados nesse ciclo e não ganharam oportunidade. Enfim, quem que você acha que vai ser convocado? Claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso Spotify, no YouTube, aonde você está escutando esse podcast, compartilhe com os seus amigos. Também se inscreve nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @ContiVerde_, no TikTok também, a gente está por lá, a gente vai postar mais materiais agora chegando na Copa do Mundo. E, se possível, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. Se não puder, compartilhe, claro, com seus amigos para a gente fazer a Copa do Mundo muito boa. Felipe Caminho, um abraço para você. Semana que vem a gente marca para voltar e ver quem que vai se apresentar na Granja Comari no dia 27 de maio. Se tudo der certo, o ContiVerde estará lá. Forte abraço. Forte abraço, Salaf. Sempre um prazer participar aqui desse maravilhoso podcast. Depois nós temos que voltar sim para dissecar essa lista do Ancelotti, ver se ele acertou ou não. Já sabemos que ele vai errar numa coisa que vai ser o Danilo, mas tudo bem, né? Mas sempre um prazer. Quem quiser ir acompanhando no dia a dia também, no Instagram o Repórter Felipe, também estou no Jogada 10, junto com o Gabriel Salf, que está fazendo um material excepcional sobre a Copa do Mundo e todo o seu conhecimento que ele tem guardado nessa sua cachola maravilhosa. Então, não deixe de acompanhar. E obrigado de verdade pelo convite e que dê tudo certo para a seleção brasileira aí nessa próxima Copa do Mundo. Ansioso para segunda-feira. Como vou terminar minha participação nesse podcast, como eu comecei, que é falando que eu estou muito ansioso com essa convocação. Exato, estamos ansiosos e a gente aguarda, a gente vê se a gente faz alguma coisinha segunda na hora da convocação para vocês darem risada na nossa cara, na nossa reação, enfim, a gente vê certinho, veremos o que faremos na segunda, mas é certo que teremos a repercussão por aqui, tá certo? Se você quer saber sobre a Gincana, quer dizer, Kings League, também segue o Caminho lá que ele cobre tudo desse maravilhoso esporte.
Forte abraço, Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui.